Bom dia a todos, Facebook, YouTube e outras redes sociais. Bora lá, olha só. Ah, Pensando em alguns assuntos assim, a gente, de vez em quando faz algum vídeo, né? Sobre algumas questões assim, que são um pouco polêmicas, um pouco divergentes com um com o outro. Então eu resolvi pesquisar. Jesus, essa figura histórica, tomava vinho ou suco de uva? Então, vamos lá. O primeiro fato. Jesus transformou água em vinho. Não, transformou em suco de uva, não, transformou em vinho. Por quê? Porque segundo a Bíblia, não que eu digo, né? Que eu digo não tem muito explanação sobre esse assunto, mas sim a Bíblia que é o que relata a vida dele, né? Quando aquele fez o transformar água em vinho, o anfitrião da festa tomou e falou o seguinte: pô, na maioria das festas, primeiro eles servem o vinho bom primeiro e depois o ruim. Aqui foi o contrário. Primeiro serviram o ruim e depois o bom. Então quer dizer que aquele cara, ele ele conhecia vinho, e há uma grande diferença, né, entre vinho e suco de uva. Ele reconheceu como aquilo sendo um vinho bom. Então aí, né, se uma pessoa não toma vinho, muito menos ela vai fazer para alguém tomar, né? Se Jesus condenasse tomar vinho, ele não faria para os outros tomar. Isso ele não faria, né? Não seria coerente da parte dele, né? E ele era uma pessoa coerente, sábia e justa, né? Segundo, um dia ele falando com os fariseus, ele disse assim, ó, João não comia e não bebia com os pecadores, né? Mas o Filho do Homem vem comendo e bebendo vinho, e vocês o chamam de beberrão. Então, quando ele chegava na casa de pessoas assim que eram convidadas, como Nicodemos, as pessoas convidavam para ir na casa dele, né? Lá, ele fazia isso, jantar e vinho, e ele tomava vinho com as pessoas. Normal, tanto que os fariseus chamavam ele de beberrão. Por quê? Porque ele tomava vinho. Mas ele não era beberrão, porque ele não se excedia, ele não se embriagava, né? Então fica aí a questão, né? Segundo a Bíblia, ele tomou vinho, na minha opinião, né? E meu entendimento. E também quando foi fazer a Santa Ceia, ele não pediu para o apóstolo comprar suco de uva. Ele disse, vai e compre vinho. O apóstolo foi, achou o primeiro lugar que tinha, né? E comprou um vinho comum, tinha ali para eles fazer a Santa Ceia. Que na verdade não interessava o tipo do vinho, né? Mas sim fosse vinho e a simbologia daquilo. O importante não era o vinho ali, era a simbologia do que ia ser aquilo, o que simbolizava aquele vinho naquela última ceia. Também Davi, num salmo, também não marquei, devia ter marcado, né? Próxima marca. Disse assim, quem pode negar que um pouco de vinho alegra uma festa? Então é verdade, né? Um pouco de vinho alegra uma festa. Muito atrapalha, né? Começa a dar briga e muitas coisas. Depois para ir embora, para dirigir. Interessante como a Bíblia nos protege, né? E também Jesus, falando sobre esse assunto, ele disse, né? Ai daquele, né? Que aumenta ou diminua uma vírgula, né? Do que eu escrevi, né? Do que eu falei, do que eu disse, do que eu fiz. Então a gente, segundo a Bíblia, ele tomava vinho e eu não posso dizer que ele não tomava e que é errado. Por quê? Porque eu estaria tirando uma coisa e botando um critério meu. Não posso adicionar um critério meu, né? Vamos dizer que eu faça uma igreja e, vá ali eu diga que é proibido tomar vinho e que é pecado. Não é o que a Bíblia diz, né? Segundo o meu entendimento, certo? Eu estou aberto para outras opiniões, desde que ela seja com educação. Aquela opinião que for com educação, eu posso responder e divergir e conversar normalmente, mas quando ela for sem educação, eu apago e não dou muita bola, que na verdade a educação cabe em qualquer lugar. Porque, como diz, né, a gente pode não ter instrução superior, mas a gente pode ter uma educação superior, né? Superior ao modo de vida que se está levando hoje. É um pouco, né? Também ninguém é perfeito, mas dentro do que é possível, errando e se desculpando quando sempre, né? E tentando errar menos, a gente absorve todos os comentários e diverge, né? E assim forma uma nova ideia. A divergência é bom por causa disso, que a gente pensa uma coisa e quando vem outra,
o nosso cérebro começa a divergir sobre aquilo e pensar, né, se realmente a gente estava certo. Mas vejo isso que é o que está escrito na Bíblia e não tem muito mistério ali, né, nessas palavras. Como eu falei, na primeira situação, ele transformou a água em vinho. Uma pessoa que condenasse alguma coisa, ela não transformaria a água em vinho. E ali fica bem claro, né? Porque o próprio dono da festa reconheceu como vinho. Se fosse suco de uva, ele diz, oh, se era suco de uva, ele diria isso, porque ele conhece. E Jesus não manipula palavras, né? Ele escreveu que tudo aconteceu. Então é isso aí, fica aí a minha opinião, aberta a divergências, com educação, é claro. Um abraço a todos, um bom dia, fiquem com Deus, valeu, fui, bora lá.